Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, e vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 13 ao 17. Essa mensagem, essa sequência de mensagem que nós estamos trazendo para a igreja, baseada na carta de Pedro, principalmente essa parte aqui, ela exige que seja feita 2 pregações em um texto só. Então, o mesmo texto que eu vou ler hoje, eu vou ler domingo, porque é um texto que exige um aprofundamento muito grande com relação ao ensinamento. Então, esse texto, ele traz para nós um ensinamento muito profundo acerca do que Pedro está querendo passar para nós aqui. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui. Próximo domingo nós vamos complementar a leitura novamente para podermos dar continuidade ao ensinamento. Capítulo de número 1, versículo 13, diz assim: por isso, cingidos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pode sentar. Glória a Deus. O privilégio que a igreja tem quando ela é liderada por um líder que tem o cuidado de ensinar a verdade do Evangelho. Porque pela palestra que ele estava ministrando, há uma dificuldade muito grande nas igrejas de se ouvir a palavra de Deus. Os cultos estão muito concentrados naquilo que diz respeito à diversão, muito louvor, muito cântico, muito mistério, muita marcha, muito pulo e pouquíssima palavra. Eu não tenho essa visão porque eu não viajo, mas ele é um palestrante que viaja muito, e ele percebe isso porque os crentes em si estão perdendo o costume de ouvir a palavra de Deus como ela realmente é. O ensinamento não denominacional, mas o ensinamento como está na Bíblia, né? É como uma comida. Você vai preparar uma comida, você não chega assim na geladeira, pega as verduras do jeito que está lá e joga na panela. Aí pega o feijão, enche a mão e joga dentro. Você não faz isso. Você vai, lava, limpa, corta, higieniza, experimenta, vê se precisa mais de alguma coisa. E tem vários ingredientes para você colocar naquela comida, para que ela fique uma comida agradável ao paladar. É o que a Bíblia diz: temperada, nem salgada e nem insípida. Então, a palavra é a mesma coisa. Não se prepara um sermão num dia para a noite. Não se prepara um sermão vindo de casa para a igreja. Não se prepara um sermão
chegando aqui no altar vazio, sem nada na mente, e orar para Deus mandar. Não se prepara um sermão simplesmente com uma simples leitura e achar que aquilo ali é aquilo ali. Não. Porque não adianta eu trazer uma mensagem que me agrade e que lhe agrade, mas não seja bíblica. Seja uma mensagem mentalizada pela teologia. E aí fica somente, como diz, vocês crescem só de tamanho, mas não tem raiz, não tem firmeza, não tem alicerce. E o crente, ele precisa ter alicerce. Quando ele tem alicerce, ele pode até pecar, ele pode até errar, mas ele faz isso consciente que está errando, porque ele tem alicerce, ele tem conhecimento. Esse texto aqui, por isso que esse texto ele vai ser 2 pregações, porque ele é muito comprido. Isso aqui é ensinamento para eu passar o mês todinho trazendo para vocês, todo domingo, só nesse texto que eu li aqui. Mas como eu não vou me prolongar muito, eu vou resumir em 2 mensagens. Primeiro, o que é que Pedro aqui quer ensinar para os irmãos que são chamados por ele no começo de eleitos e forasteiros? Como eu já expliquei várias vezes, essa carta foi endereçada aos irmãos que eram judeus convertidos e que estavam morando fora da Palestina e por isso eram chamados de forasteiros. Então, depois dele ter falado que eles eram eleitos e que a salvação já estava preparada para eles desde a fundação do mundo, agora Pedro começa a ensinar como viver na prática, essa salvação. Porque se fosse para nós simplesmente sermos salvos e acabou, nada disso teria sentido. Mas Pedro está dizendo que o importante, que não basta somente você se converter, aceitar Jesus, levantar sua mão, ter seus pecados perdoados, ter o seu nome escrito no livro da vida, está cancelada a sua sentença de condenação para o inferno, você está livre, você está salvo, agora você vai ser regenerado, transformado numa nova criatura. Só isso não basta. Pedro agora chama a atenção dos irmãos para uma coisa importante que é chamada de santificação. A santificação, ela tem duas partes da santificação. Primeiro, a santificação chamada de posicional. Por que ela é chamada de posicional? Porque ela muda o pecador de posição. O cara está lá no mundo, nas trevas, é chamado de filho das trevas, filho da desobediência. Ele é uma palha seca, esperando o fogo para ser devorado. Então a posição dele é essa, diante de Deus. Quando ele aceita Cristo como seu Salvador, ele sai da posição de filho das trevas e passa a ser filho da luz. Deixa de ser filho da desobediência e passa a ser filho da obediência em Cristo. Deixa de ser palha e passa a ser trigo que será guardado no celeiro de Jeová. E o nome escrito no livro da vida. Então ele mudou de posição. Porque a palavra santificação quer dizer separação. O que essa palavra quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte: que o Senhor nos desmembrou do mundo e nos trouxe para o seu reino. Então não tem como haver mais uma ligação. Se uma semana dessa um homem sofreu um acidente de moto lá no interior, e na pancada que o carro deu, torou a perna dele. E ele foi lá, e o médico foi lá, e não teve, ele ficou sem a perna. Porque não tinha mais como colar. Não tinha. O médico pode ser o maior especialista do mundo, mas depois de um acidente desse, não tem como colar mais. Tem, irmão? Tem? Nem um jeitinho? Nem no plano de saúde? Não tem mais. Então é isso que Pedro está querendo dizer quando ele fala que o crente, ele é santo. Ele foi desmembrado do mundo. Não tem como injetar de novo. Não tem como.
Aí alguém diz, mas a pessoa não se desvia? Aí quando você se desvia, você deixa de ser santo. Aí você passa a ser ímpio. E o ímpio, ele não tem nada a ver com Deus. Ele é cortado. Então, Pedro não está aceitando aqui a ideia de uma pessoa que se considera santa, ou que é santa em Cristo, voltar a praticar as coisas que o mundo pratica. Porque ele foi desmembrado. Aquele órgão foi cortado, foi tirado. Então não tem como emendar de novo. Se uma pessoa está em Cristo e não vive uma vida cristã em santificação, é porque ela não foi convertida realmente e não está ligada a Deus. Não está. Porque não pode haver um pacto entre Deus, que é luz, e as trevas. Luz é luz, irmão, treva é treva. Não, as duas não se unem. Um ambiente que está escurecido pelas trevas, na medida em que você acende a luz, as trevas são dispersas, não se unem. Então, se Deus é luz, Ele não se une com treva. Então, eu estou em Cristo, sou luz. Jesus até disse assim: não se pode, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Você constrói uma cidade lá em cima da montanha. Aí, quando cai a noite, aí que as luzes da cidade acendem, de longe você vê o clarão. Eita, aquela é a cidade fulana de tal. Por quê? Porque ela está em cima do monte, ela foi construída em cima do monte. Quem estiver abaixo, na escuridão da noite, vê o clarão da cidade. Então Jesus disse: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e nem se acende uma lamparina e se bota debaixo da cama. Para que serve? Se você acender uma lamparina e botar debaixo da cama, o quarto vai ficar escuro. Aí por isso que Jesus disse: não pode. Portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, ou a vossa transformação, glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então, não tem na Bíblia, em lugar nenhum, versículo que apoie uma pessoa que é santa viver na prática do pecado. Não tem. Ou uma coisa ou outra. Quem vive na prática do pecado não foi santificado, não foi separado, não foi desmembrado. Está na igreja, está, mas ainda está ligado ao mundo. Você precisa se converter de verdade. Senão Jesus vai voltar e você fica, porque lá no céu não entra metade, só entra o crente santo. Aí Pedro diz o que? Aqui, através do seu escrito. Ele quer ensinar os irmãos que santidade não é o que muita gente pensa. Primeiro, Jesus criticou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Eu quero ler para você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aí acompanhe. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Aqui ele diz assim: o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Porém o publicano, estando em pé, de longe, nem ousava, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha a si mesmo será exaltado. Pastor, o que é que isso tem a ver com o que está escrito aqui? Eu vou lhe explicar, para você entender. Jesus aqui está criticando o legalismo. O que é legalismo, pastor? Legalismo é legalista, vamos botar assim, legalista. É aquela pessoa
que obedece às regras da igreja, achando que com isso ele tem direito à vida eterna. Só que dentro dele, ele não está liberto e nem purificado. Então, o que era que Jesus estava mostrando aqui? Duas pessoas estavam orando no templo. Um era o fariseu. Quem era o fariseu? Era um membro de uma seita judaica que se denominava a seita mais perfeita e obediente a Deus. Eles não abriam mão dos mandamentos, eles não abriam mão da obediência à Torá, que era a Bíblia hebraica. Eles eram altamente zelosos. Paulo era um fariseu. Tão zeloso que ele era, que matava qualquer um que fosse contrário aos costumes farisaicos. E a Bíblia Sagrada diz aqui que estava lá na oração o fariseu e o publicano. Quem era o publicano? Era aquele cara que, mesmo sendo judeu, era empregado do Império Romano. E a função dele era o quê? Cobrar os impostos. E era odiado, era considerado uma alma imunda. Por quê? Porque os judeus não aceitavam que uma pessoa da sua própria raça fosse traidora. Porque se aquele cara, ele cobra os impostos dos seus irmãos judeus, ele sendo judeu também, porque quando o camarada ia cobrar o imposto, não é como no Brasil, não vai para o SPC e Serasa não. Naquela época, se você devesse ao governo, ao imperador, o cobrador de imposto ia na sua casa com papel na mão, lápis, e ia, o senhor está devendo aqui 50 mil reais de imposto. Mas eu não tenho condição de pagar. Não tem problema. Entra aí, João. João entrava com a calculadora na mão, e TV de LED, 2.500. Geladeira, 5 mil. Aí saía, contabilizando tudo que tem dentro da tua casa. Tudo. Cama, sofá, tudo. Entra aí, Severino. Severino já entrava e já trazia Hermenegildo. Pegava, só era pegando e levando para dentro do caminhão. Bora. Já a tua casa vazia. E você não podia fazer nada. Se não quisesse ser preso. E ainda ia apelar para o que você tivesse dentro de casa, cobrisse o débito. E isso o cara podia chorar, podia espernear, podia gritar. Ele podia chorar, ele podia fazer o que ele quisesse. Não tinha jeito não. A ordem era essa. Então, um judeu que ele agia dessa forma com um irmão dele de nação, por ser funcionário do Império Romano, era um traidor, era uma alma sem futuro. Por isso que todos os publicanos, eles eram odiados. Então, quando o publicano chegou para orar, ele era judeu, ele tinha o direito de entrar no templo, como todo um judeu tinha. Mas ele entrava ali sabendo que a maioria olhava para ele com vontade de esganá-lo. Lá vem o traidor, sai de perto. Ninguém queria negócio com ele. Ele era odiado. Então ele, quando ele orava, ele se achava uma pessoa tão indigna que ele não levantava nem a cabeça para orar. Orava de cabeça baixa. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tu sabe que eu estou nesse trabalho porque eu preciso. Tu sabe que eu faço o que eu faço porque sou obrigado a fazer. Tenha misericórdia de mim, as lágrimas descendo. Enquanto o fariseu olhava com um olhar de desdém para ele, se achando alguém digno de estar na presença de Deus, porque dava o dízimo, como ele diz aqui, 2 molas, faço meus jejuns 2 vezes por semana, não falho com o meu dízimo, ando correto, faço todas as obrigações que a lei judaica manda, com zelo na minha alma, não sou como este sem futuro aí, que mesmo sendo um judeu, ainda é um traidor da sua nação. Ele merece, Senhor, um câncer, merece ser atropelado quando sair daqui. Aí Jesus vai e pergunta assim: qual desses 2 vocês acham que saiu dali justificado? Aí muita gente diz assim: não, pode ser o fariseu, porque o fariseu é o cara perfeito.
Fariseu é o crente perfeito, que não fala mal de ninguém, não usa joia, não usa calça comprida, não usa nada, é um crente perfeito. Jesus disse não. Aí vem aqui, Mateus 12, versículo 9 ao 12, diz assim, partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E ele, para poderem acusar Jesus, o interrogaram dizendo: Senhor, é lícito curar num dia de sábado, no sabate, que era o dia do descanso? Eles queriam com isso uma ocasião para prender Jesus. Porém, ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, e num dia de sábado ela cair numa cova, não lança a mão dela para tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito sim fazer o bem no dia de sábado. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre as regras do sábado, mas o fariseu, como eu disse, que eles eram zelosos, no sabate, que era o dia do descanso judaico, eles não saíam de casa para nada, a não ser que alguma coisa acontecesse que ameaçasse o bolso deles. Como por exemplo, chegasse um empregado e dissesse: doutor, a sua vaca caiu num buraco, e a gente está sozinho lá, não está podendo. Oxe, ele ia na hora tirar. E isso era um trabalho, ele não podia trabalhar no dia de sábado. Se caísse uma ovelha dele num buraco, ele ia buscar. Se fosse para ele vistoriar um campo, medir um campo, para ganhar dinheiro em cima, eles iam lá. Mas quando se tratava de fazer o bem, aí e acusar os outros, era com eles mesmos. Então aquele homem, ele chegou ali, angustiado, com a mão atrofiada, e Jesus ia curá-lo, e eles disseram: não, o senhor está errado. O senhor é mestre, o senhor conhece a lei, o senhor sabe que não se deve trabalhar no dia de sábado. O sábado é para adorar a Deus. Aí Jesus falou e disse: hipócrita. O que é um hipócrita? É aquela pessoa que diz aquilo que não vive. Fala, mas não vive aquilo que fala. É uma pessoa de dupla personalidade. Aí o que é que eu quero que você entenda aqui? Que santidade não é aquilo que está por fora, é aquilo que está por dentro. Quando dentro estiver limpo, aí fora muda. Por que muda? Porque quando você dentro se converte ao ponto de cortar relacionamento com o mundo, nada que há no mundo mais lhe dá prazer. Nada. Você olha na TV, vê uma mulher de cabelo pintado, você não sente nenhuma vontade daquilo. Porque nada que agrada ao mundo vai encontrar em você desejo de praticar, porque dentro está mudado. É diferente de quando você tenta mudar fora, mas dentro continua com a mesma semente maligna da velha natureza. Aí é por isso que dentro, no meio da igreja tem contenda, tem dissensão, tem inveja, tem mentira, tem pornografia, tem tudo que não presta, por causa disso. Porque as pessoas mudam por fora, mas não muda por dentro. Então santidade não é só aquilo que você aparenta. Santidade é aquilo que você realmente é. Quem está entendendo, diga amém. Então, pastor, quer dizer que um crente que ele é mudado, ele não cai nunca. Não, ele pode cair, mas é diferente. O crente, ele não é perfeito, ele continua sendo um ser imperfeito até morrer. A perfeição você só vai encontrar no céu, aqui embaixo não. O que é que o crente comete? Falhas. O que é falha? É aquilo que você faz de errado por uma imprudência. É como um pneu de um carro furado. Você não olha assim e diz: eita, um bocado de prego, vou passar por cima. Não. De repente você só vê o carro, parou. O que foi? Vai olhar o pneu furado. Isso chama-se erro de percurso. O que é o pecado? É aquilo que eu premedito, é aquilo que eu sei que está errado, sei das consequências, mas levo em consideração o meu prazer
e não a santidade de Deus. Isso é pecado. Eu posso evitar, eu tenho chance de evitar, mas não quero evitar, eu quero fazer. Então isso é pecado. É isso que leva para o inferno. É quando você tem chance de parar e o Espírito Santo diz para você: foge, não faça, e você faz por interesse pessoal. Mas isso acontece no decorrer da caminhada do crente? Acontece. Por que que acontece? Porque a pessoa não está vivendo uma vida cristã prática. É um crente, está na igreja, mas não pratica a vida cristã. Não pratica. Nós temos que praticar, irmão. Nós temos que ter, olha, os nossos momentos humanos de lazer, trabalho, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido cuidar da mulher. Tem, mas tem que ter um lado espiritual também. Você tem que ter o seu momento para orar, o seu dia para jejuar. Mas o senhor não acabou de dizer que o fariseu estava se justificando porque orava e jejuava e dava o dízimo, e mesmo assim Jesus disse que a oração dele não foi ouvida? Lê o final que diz assim: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ele se exaltou, então foi humilhado. Você não vai orar e jejuar para chegar na igreja e dizer: quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, eu quero agradecer a Deus que hoje, irmão, glória a Deus, eu consegui fazer um jejum. A minha programação era até 10 horas da manhã, mas eu me segurei, e eu já estava quase desmaiando já, o menino me segurando já, e eu me tremendo, e fui orar, e entreguei meu jejum, era 11 horas, para a glória de Deus. Isso aí diante de Deus é ridículo. Você deve orar, jejuar, você deve ler a palavra todo dia, você deve louvar a Deus e ver uma vida cristã prática, não para mostrar a ninguém que você faz, mas para se fortalecer a si mesmo, como cristão. Aí sim, você reconhece que Jesus te perdoou todos os teus pecados, tirou você do mundo, desmembrou você desse mundo, colocou você na família dele. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai lhe ajudar a você restaurar de dentro para fora. Não adianta você fazer fora e dentro continuar com os mesmos costumes e práticas da velha criatura. Dá para entender? Dá para entender, irmão? Então, quando alguém achar que é santo porque não usa isso, não usa aquilo, não ignore não, deixa a pessoa achar assim. Porque às vezes não usa realmente, mas aqui dentro, vai, toca para tu ver. Toca para tu ver a jararaca que aparece. Toca para tu ver o tubarão abrir a boca e engolir tu com cabeça e tudo. Você está por fora. Tem crente, irmão, que só tem a aparência de crente, e chega na igreja, chega, brilha. Menina, essa irmã é um vaso de Deus. Essa irmã é uma bênção do céu. Vestidão, toda, parece crente, mas dentro só Deus sabe como é que está o sepulcro caiado. Então tenha cuidado com isso. Nunca julgue ninguém pelas aparências. Cuide de você, olhe para dentro de você. Como é que você está? Não, eu sou crente, mas sou linguarudo. Aí eu sou crente, mas sou fofoqueiro. Aí eu sou crente, mas eu gosto de meter na vida dos outros. Aí eu sou crente, eu gosto de ver inferno. Aí eu sou crente, eu gosto de ver gente na cama de gato. Mas é crente, não corta cabelo, não pinta, não usa joia, não faz nada. Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu não curei em teu nome? Curou. Eu não expulsei demônio? Expulsou. Eu não profetizei? Profetizou e se cumpriu. Não falava em mistério? Falava. Eu não usava um roupão? Usava. Tu me viste alguma vez usando isso aqui? Não. Mas eu não te conheço. Como é que o senhor não me conhece? Porque tu vivia de aparência, crente. Mas o teu interior, quando eu olhava para ele, eu tinha vergonha do crente que tu dizia ser, da crente que tu dizia ser. Eu não vou entrar muito em detalhe não, senão a gente vai ficar só moendo isso aqui. Mas você já entendeu que na medida que o seu interior está purificado, o seu exterior começa a refletir
Cristo em você. É diferente. Tem muita gente que acha que, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, o importante é o meu coração. Se as suas atitudes estão relacionadas ao seu coração, como é que você pode, Jesus diz assim, como é que uma fonte, ela pode jorrar, ao mesmo tempo, uma fonte, jorrar água doce e salgada? Você mergulha na praia de Tambaú, água salgada. Aí você dá 4 passos de lado, mergulha de novo, água bem docinha. Existe isso? A mesma coisa, irmão. Se a sua fonte de dentro está jorrando água limpa e doce, fora também. Você se muda, você não consegue mais se vestir como uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho. Você não consegue certas coisas, você fica com vergonha. Amém, irmão? E nem precisa pastor estar corrigindo ninguém. Examine-se o homem a si mesmo, disse Paulo. A responsabilidade de se julgar não é um julgar o outro, não. É cada um se julgar a si mesmo. Julgue a você mesmo. Como é que eu estou diante de Deus? Eu estou vivendo em santidade? Como é que eu estou diante de Deus? Eu estou vivendo uma vida correta? Tem gente que pensa que Deus não conhece você. Conhece. Deus pode envergonhar, envergonha porque Ele é Deus. Se estiver na casa de Deus agindo de dupla personalidade, Deus desmascara na hora. E se Ele não desmascarar, é pior para você, porque você vai para o inferno, porque você acha que está certo. Eu já vi crente dizer assim, eu não sinto nada, pastor. Claro que você não sente nada, você está desligado. Como é que eu posso ligar uma TV se ela está fora da tomada? Pode mexer no controle quantas vezes quiser, ela não liga. Se um crente está fazendo uma coisa que não convém, não sente nada, cuidado, você pode estar desligado. E aí, meu filho, aí fica difícil. Eita, pastor, hoje a palavra está pesada. Está nada, irmão. Isso é ensinamento de Pedro, irmão. É Bíblia que eu estou passando para você. Estou mostrando os versículos da palavra. Amém? Amém, irmão? Por isso que os irmãos estão calados, né? Santidade não tem nada a ver com manifestações carismáticas. Explica aí, pastor. Vou lhe dar um exemplo. Uma irmã é batizada com o Espírito Santo. Um irmão é batizado com o Espírito Santo. Fala a língua. Ele é santo por causa disso? É? Um irmão ou uma irmã tem o dom de revelação ou o dom de profecia. E muita gente está recebendo bênção e ouvindo mensagem do céu através dele e dela. Isso é símbolo de santidade? Sim ou não, irmão? Vamos dar um exemplo na Bíblia. Que bom é exemplo na Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Quem já achou aí, diga amém. Então vamos ler o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Diz assim, versículo de número 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 4 para você entender, senão o versículo fica vazio. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus, a vós, ao vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para você entender, Paulo estava falando aqui com a igreja de Coríntio. Ele estava agradecendo a Deus pela igreja de Coríntio ser uma igreja cheia do poder. E ainda diz mais, nenhum dom vos falte.
Deus usava os crentes de Corinto num mistério tremendo. Era línguas estranhas, revelação, interpretação de língua. Foi a igreja que ele descreveu a manifestação dos dons. Quando você chegava na igreja de Corinto, você se arrepiava logo. Eita glória! Já dá vontade logo de você dar uns pulos logo lá, começar a marchar no mistério. Quando eles cantavam o louvor, começava a cantar o louvor, parecia um calho de passarinho. Mistério dentro da igreja. Mas vamos ver como era a igreja de Corinto realmente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, versículo 1. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, passa mais para frente um pouquinho, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a... Eita, que lapada! Todo mundo fala em mistério, fogo do céu, igreja espiritual, cheia do poder, né? Não tem crente que diz assim, mas tem uma igreja ali que quando começa o culto, Deus usando mistério e fala, e fogo, tem língua estranha. Cada um que vai lá no altar, que fala, dá uma rajada, é um poder do céu. Aí Paulo está dizendo aqui para Corinto, quando eu fui falar com vocês, eu não pude falar para espirituais, mas para carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. A igreja não poder suportar uma palavra doutrinária? Por que, Paulo? Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por que, Paulo, que a igreja de Corinto é carnal? Ele completa: porquanto havendo entre vós ciúme, contenda, e não é assim que sois carnais e andais segundo os homens. Resumindo, uma igreja que tem marcha, que tem pulo, que tem mistério, não quer dizer que é uma igreja santa. A igreja de Corinto tinha tudo, mas eram carnais. Dentro de Corinto tinha fornicação em cima do altar. Corinto, os crentes botavam da justiça. Era contenda, era dissensão, era inveja, era um irmão querendo matar outro. A ceia do Senhor lá virou bagunça, ao ponto de Paulo dizer assim: que vos direi, louvar-vos-ei, disso não vos louvo, porque quando vos ajuntais para comer a ceia do Senhor, fazeis um banquete de vós mesmos, não tem casas para comer nem para beber? Ou envergonhais os que nada têm? Louvar-vos-ei, nisso eu não vos louvo. Como é que uma igreja espiritual, irmão, tinha tanto comportamento ceboso desse? Porque eles eram transformados por fora, mas não eram por dentro. Amém, irmão? Às vezes você chega numa igreja assim, silenciosa, aí tem gente que diz assim: eu fui assistir um culto na igreja ali, pentecostal, menino, tá calada, o povo tudo calado, parece que estão mortos, parece uma geladeira. Parece uma geladeira. Eu não gosto de igreja assim, não. Eu gosto de igreja que os crentes gritam e pulam, e o fogo desce, e lá vai. Eu também. E a gente tem nosso momento aqui de pulo, de marcha, de glória, de fogo, e entregando o mistério, eu entregando o mistério. Vem para o ciclo de oração. O ciclo de oração é o dia de receber poder. A igreja, o culto da igreja, ela tem finalidades. Não é todo culto tem que ter marcha, todo culto tem que ter pulo, todo culto tem que ter revelação, todo culto tem que ter isso, para poder dizer que Deus está aqui. Irmão, Deus está aqui quando a palavra verdadeira é pregada. Aí Deus está, sabe por quê? Porque Satanás não gosta da verdade, não. O diabo quer enganar você, quer mostrar para você que simples fato de você falar línguas estranhas, você já está no reino do céu, já está com a porta, já está dentro já. Engana-se, mude dentro. Deixa o Espírito Santo mudar você por dentro. Tirar essa rapina, tirar essa cara feia, tirar essas intrigas, essas coisas ruins dentro de você. Aí sim, você será um crente perfeito por dentro e por fora. Senão, não é sinônimo de santidade, não. Outra coisa, santidade implica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós, e em um viver de acordo com a vontade de Deus revelada aqui, na Escritura. A Escritura, ela não ensina aquilo que eu quero, ela ensina aquilo que eu preciso. E eu tenho que pautar a minha vida, não é no que o pastor Antônio diz, é no que a palavra de Deus ensina.
eu vou ficar observando o pastor Antônio, do jeito que ele se vestir eu vou me vestir, do jeito que ele falar eu vou falar, do jeito que ele andar eu vou andar. Você vai para o inferno, imitando o homem. Porque se o pastor Antônio cair, você cai também. Você tem que imitar Jesus, irmão. Procurar cada dia se converter, você. Deixe os outros, você, cuide de você. A salvação é individual. Mas o Senhor não disse que a gente nunca vai ser perfeito? Não, imagina. Se a perfeição nós só vamos encontrar em Cristo Jesus no arrebatamento. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver uma vida em santidade, sim. Vamos abominar aquilo que é mal, vamos abominar aquilo que contamina, vamos nos separar daquilo que nos faz pecar, que nos faz errar. Não vamos viver nessa de todo culto que a gente chegar na igreja, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa meus erros, Senhor, tu sabe que eu tenho... Não, acaba com isso, meu irmão. Você tem que orar agradecendo a Deus, louvando a Deus. Se você vive pedindo perdão de pecado, o que é que você está fazendo direto que você está pedindo perdão? Não tem mais não, meu irmão. A gente só pede perdão aquele pecado que você praticou, consciente que pecou porque quis pecar. Você sabia que está errado e fez. Você falou mal da vida de alguém, você procurou denegrir alguém, você falou um palavrão porque você quis falar, mas quando vem na sua boca, no primeiro o Espírito Santo de Deus diz assim: tua boca é santa. Ah, pastor, caí em pecado, pastor. Caiu não, irmão. Você pecou porque quis, né? Não, mas não foi bem assim não. Você sabe que a carne é fraca. E o pecado é vitamina? Primeira vez que eu vejo o pecado, vitamina. Se a carne é fraca, você não sabe que ela é fraca, é porque você... não se ajeita nunca, irmão. Então o que é que Pedro está querendo ensinar? Está ensinando, querendo não, ele está ensinando para os irmãos forasteiros. Ele está dizendo assim: irmão, cinja os vossos lombos com o entendimento. O que é cingir? As roupas daquela época eram roupas soltas, como se fossem umas batas. Se você fosse correr daquele jeito, você podia até tropeçar e cair. Então ele pegava um cinto, uma corda, amarrava na cintura e deixava a roupa bem justa para poder ter movimento, para se locomover. Então, quando Pedro ele diz: irmãos, esteja os vossos entendimentos cingidos, ele quer dizer assim: irmão, os vossos entendimentos têm que estar fortalecido em Cristo, baseado no conhecimento de uma nova criatura. Quem é uma nova criatura não pensa mais como era o do mundo. Quem está entendendo aí, diga amém.